Diferente do que muitos comentadores persistentemente alegam, Maquiavel jamais afirmou categoricamente que a política estivesse totalmente desvinculada da conduta moral. Contudo, ele também não acreditava que ela pudesse ou devesse seguir rigidamente os mesmos padrões éticos da vida cotidiana. Essa tensão gerou ao longo dos séculos acalorados debates, severas acusações e muita incompreensão. Para Maquiavel, em conjunturas críticas, o príncipe precisa adaptar-se às circunstâncias imprevisíveis da fortuna, essa força variável e incontrolável que afeta decisivamente o destino dos governantes. Nesse contexto, torna-se por vezes necessário romper promessas anteriores e distanciar-se dos códigos morais convencionais. Como ele escreve, abre aspas, é melhor seguir o caminho do bem sempre que possível, mas estar plenamente preparado para trilhar o do mal quando for absolutamente indispensável. Fecha aspas. O que distingue esses comportamentos aparentemente contraditórios é a natureza singular da ação política. Em um sistema internacional, sem poder regulador superior, a prioridade é a sobrevivência institucional. Nesse ambiente, previsibilidade pode ser um risco fatal, e nada é mais previsível do que um governante que nunca se desvia de um código moral fixo. É fundamental, por exemplo, estar disposto a rever promessas quando as condições que a tornaram viáveis mudam. No pacto entre Hitler e Stalin, não teria sido melhor se os soviéticos tivessem se antecipado à traição alemã? A espera custou milhões de vidas e devastação nacional, uma consequência brutal de confiar em um compromisso formal. Por isso, a política não pode ser julgada pelas mesmas regras das relações privadas. Há decisões críticas que apenas quem ocupa o vértice do poder pode tomar e não podem ser delegadas. Tome-se o exemplo da legislação brasileira sobre aborto. Em casos como estupro, o procedimento é legal. Porém, um médico pode se recusar a realizá-lo por objeção de consciência, desde que outro profissional assuma o atendimento. A recusa, nesse caso, não compromete a estrutura institucional e nem priva a paciente de seu direito constitucional. Já na esfera da soberania estatal, certas decisões são indelegáveis. Diante de uma invasão iminente, por exemplo, o líder não pode hesitar. A resposta deve ser rápida, eficaz e proporcional ao perigo. Não há espaço para paralisações motivadas por princípios abstratos. Por essa razão, Maquiavel entende que o príncipe deve manter-se no caminho do bem sempre que possível, mas também deve estar psicologicamente preparado para o mal, quando este for o único caminho realista para proteger o povo e o Estado. Como afirma no capítulo 15 de O Príncipe, um bom homem nem sempre é um bom governante. Por isso, a virtude política difere substancialmente da virtude cristã ou filosófica tradicional. Não busca a perfeição moral individual, mas a manutenção da ordem pública e da estabilidade do Estado. Nesse cenário complexo, o governante deve canalizar os humores contraditórios da sociedade, o desejo de liberdade das massas e o desejo de dominação das elites, evitando tanto a tirania quanto a anarquia. Essa concepção inaugura a noção moderna de razão de Estado, ainda que Maquiavel não use essa expressão. Sua obra deixa claro: conservar o Estado e garantir a ordem pública é o dever máximo do governante legítimo. Isso não isenta o governante de agir com ética. Ao contrário, sempre que possível, ele deve se manter justo, pois a confiança do povo, a estabilidade interna e a coesão institucional dependem da imagem de honra e justiça. Esse realismo provoca desconforto, porque desafia a ideia de que o bem moral é sempre o melhor caminho político. Para Maquiavel, importa menos o que é abstratamente certo e mais o que é concretamente eficaz para manter o poder legítimo e proteger a coletividade. A virtude cívica, portanto, é distinta da virtude religiosa ou filosófica. Ela não visa a salvação da alma, mas a proteção da ordem civil. A política opera no campo do necessário, não do ideal. A diferença entre o modo como se deve viver e o modo como se vive é tão grande que o homem que ignora o que é feito realmente e se oriente pelo que deve ser feito está a caminho da autodestruição. O líder que se apega a princípios rígidos pode inadvertidamente destruir aquilo que deveria proteger. A moral política não é a ausência de ética, é a construção de uma ética própria enraizada na responsabilidade concreta. Um dos exemplos mais dramáticos dessa lógica é o bombardeio britânico da frota francesa logo após a ocupação nazista em 1940. Temendo que os navios fossem tomados pela Alemanha após a rendição da França, a Marinha Real matou mais de 1.300 marinheiros franceses, aliados até dias antes. Uma decisão dilacerante, mas estratégica. Outro exemplo foi o sacrifício de unidades britânicas em Calais, para retardar o avanço alemão e permitir a evacuação de Dunkerque. Nessas escolhas não havia caminho moralmente puro, apenas opções difíceis
cada uma com seu preço, restando às lideranças escolher o menor dos males. Governar, afinal, não é escolher entre o bem e o mal abstratos, mas operar o contingente tendo em vista o possível, moldando o presente com os instrumentos disponíveis e respondendo pelos efeitos concretos de cada ato.